Bom dia, hoje iremos falar sobre fibrose cística. Nosso grupo é composto pelo Felipe Fabre, Giovana Rios, Humberto Rodarte, Isabela Neiva, Isabela Martins, Isabela Tornelli e Júlia Nunes. A fibrose cística, ou mucoviscosidade, é uma doença hereditária grave e é transmitida por um padrão autossômico recessivo. Nesse caso, o gene mutado é o gene CFTR, que está localizado no braço longo do cromossomo 7, e codifica a proteína CFTR, a qual atua como um canal de cloro transmembrana. Existem mais de 2.200 mutações identificadas nesse gene. Algumas delas são patogênicas e outras não. É uma doença crônica e progressiva, com prognóstico grave, para a qual ainda não tem cura. Os seus sintomas e complicações decorrem da produção de um muco com viscosidade aumentada, que causa um processo obstrutivo, principalmente nos pulmões e no pâncreas. Mas também pode afetar outros órgãos, como rins, fígado, aparelho digestivo e seios da face. A fibrose cística é uma doença incurável que apresenta um alto índice de mortalidade, mas observa-se que seu prognóstico vem melhorando bastante ao longo dos últimos anos, grande parte em consequência das evoluções no tratamento. É uma doença predominante em caucasianos, sendo relativamente frequente nos Estados Unidos e em países ao norte da Europa. Porém, em países de grande miscigenação racial, como o Brasil, a doença pode se manifestar em todo tipo de população. Não é observado variação de incidência em função do sexo. Dessa forma, afeta homens e mulheres igualmente, em incidência aproximada de um caso positivo a cada 10 mil indivíduos no Brasil. Enquanto há 30 anos a expectativa de vida de um paciente não ultrapassava os 15 anos de idade, atualmente quem nasce com a doença vê essa expectativa ultrapassando a faixa dos 30 anos. O prognóstico atual mostra índices de sobrevida de 75% até a faixa da adolescência e de 50% até a terceira década de vida. Estudos anteriores demonstravam que apenas 10% dos pacientes ultrapassavam os 30 anos de idade. Agora um pouco sobre a patogênese. Uma mutação codifica uma proteína associada à membrana, denominada regulador da condutância transmembrana da fibrose cística, a RTFC. Sua principal ação é o espessamento do muco produzido pelo organismo, cerca de 30 a 60 vezes. A maior parte das glândulas é afetada, variando o grau de acometimento dependendo da classe da fibrose. O muco espesso traz obstrução e facilita a proliferação de organismos no pulmão, o que pode provocar infecções crônicas e, consequentemente, lesão pulmonar. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante. Para o diagnóstico, pode-se realizar o teste de pezinho ampliado, que é a dosagem da tripsina imune reativa, que é a primeira triagem da fibrose cística em recém-nascidos. Quando positivo, deve ser repetido e confirmado pelo teste genético, que detecta as mutações mais frequentes no gene CFTR, como a delta F518, que é a deleção do aminoácido fenilalanina na posição 508. Ou pelo teste do suor, que realiza a dosagem do cloro na transpiração. E pode ser considerado positivo quando o valor é superior a 60 milimol por litro em duas dosagens. Ele é o padrão ouro e pode ser feito em qualquer idade. 2 resultados positivos com sintomas são considerados suficientes para o diagnóstico. Exames complementares. O teste da função do gene CFTR é indicado quando o teste de suor e a análise genética são inconclusivos. Até o momento, são conhecidas cerca de 2.000 variantes do gene que se caracterizam pela maneira em que afetam a síntese de proteína CFTR. Esses testes avaliam a função da proteína através da medida do transporte de cloreto. Também pode-se realizar o exame de função pulmonar, que é a espirometria. É um dos mais importantes para determinar a gravidade da doença, avaliar a evolução e o prognóstico. Ele deve ser realizado a partir dos 5 anos, em toda visita clínica ou pelo menos 2 vezes ao ano. Testes com ou sem o uso de broncodilatadores são recomendados. O monitoramento da doença e das intervenções terapêuticas é realizado por raio-x, TC de tórax e cultura de escarro. As amostras de secreções respiratórias são essenciais para o acompanhamento da infecção bacteriana crônica das vias aéreas, assim como a identificação da infecção oportunista. Morfologia microscópica. Nas duas primeiras imagens, vemos lâminas de pulmão com aspecto de favo de mel. Os alvéolos são substituídos por tecido fibroso, o que é chamado de fibrose pulmonar difusa. Na terceira imagem, temos uma lâmina de pâncreas, em que os ductos estão dilatados e obstruídos com mucina eosinofílica, glândulas parenquimais atróficas e substituídas por tecido fibroso. Na primeira imagem, pode-se observar bronquiectasias com abundância de muco, que serve como meio de cultura para bactérias. Assim, favorece a infecção de repetição, como pneumonia e pleurite. A pleura está espessada por tecido de granulação e fibrose. Ao redor das bronquiectasias, há frequentemente fibrose intersticial pulmonar, consequência das infecções recorrentes, como observa-se na segunda imagem. Morfologia macroscópica.
Na primeira imagem, vemos bronquiectasia em paciente com fibrose cística, com brônquios dilatados e preenchidos com muco purulento, estendendo-se até as regiões subpleurais. Na segunda imagem, também temos um pulmão com fibrose cística, com extensa obstrução mucosa e dilatação da árvore brônquica. O parênquima está consolidado por combinação de secreção e pneumonia. E esse esverdeado é produto de infecção por pseudomonas. As manifestações clínicas são diversas e variam de acordo com a idade do paciente. As principais manifestações respiratórias são infecção persistente com patógenos típicos, como Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza e Pseudomonas aeruginosa, tosse crônica e produção de escarro, raio-x de tórax com anormalidades como bronquiectasias, atelectasias infiltrados, obstrução das vias aéreas com presença de sibilos e retenção de ar, pólipos nasais e anormalidades nos seios paranasais e baqueteamento digital. As manifestações intestinais são o íleo meconial, que é a obstrução do íleo terminal neonatal, a síndrome de obstrução intestinal distal e o prolapso retal. As manifestações pancreáticas são insuficiência pancreática, pancreatite aguda, recorrente e crônica. As hepáticas são doença hepática crônica, cirrose biliar focal ou multilobular e icterícia neonatal prolongada. As manifestações nutricionais são dificuldade de desenvolvimento, hipoproteinemia, edema e complicações secundárias da deficiência de vitaminas. Também pode ocorrer sudorese excessiva, que pode causar quadros de desidratação hiponatrêmica e hipoclorêmica. Boa noite, professora Paula. Eu sou o Felipe Fabre e, juntamente com a Isabela Martins, irei apresentar o final do nosso trabalho. Espero que goste e seja condizente com as suas aulas. Bem, falaremos agora sobre as complicações mais comuns da fibrose cística, que são as que tangem a deficiência alimentar e enzimática, pois essa patologia, como foi dito antes, impede que as vitaminas e os alimentos sejam absorvidos e metabolizados, prejudicando assim a síntese de várias substâncias importantes para o funcionamento normal do corpo. Entre as complicações mais comuns estão a deficiência de vitaminas lipossolúveis K, A, D e E, que podem causar cegueira noturna, osteopenia, osteoporose, anemia, distúrbios hemorrágicos, entre outros. Frequentemente, os sacos alveolares, devido à rigidez e fragilidade causadas pela patologia, acabam se rompendo, causando quadros de pneumotórax, entre outros. Além disso, na fibrose cística, é muito comum o paciente evoluir para um quadro diabético insulino-dependente. E ainda é muito comum um bloqueio dos ductos biliares, causando hipertensão portal, cirrose, dano ao tecido e até necrose da área acometida, entre outros. O tratamento pré-sintomático ainda é o mais indicado para os pacientes com fibrose cística, e o seu objetivo é adiar as infecções pulmonares, bem como controlar as deficiências enzimáticas que a patologia causa, por exemplo, as deficiências pancreáticas e as deficiências hepáticas. Essa doença, apesar de ser muito sistêmica, o comprometimento maior é o pulmonar, e por isso é a principal causa de morbidade e mortalidade. Já o tratamento genético ainda está sendo testado, e por isso é experimental e não podemos afirmar a sua acurácia. Grande parte do tratamento depende ainda do uso de antibióticos, que é uma grande questão, pois o uso regular de antibióticos pode selecionar bactérias multiresistentes que podem prejudicar ainda mais o quadro do paciente. Assim, é necessário dosar muito bem esses padrões e essas medicações para que esse problema não seja tão grave. E como dosar isso muito bem? Bem, temos parâmetros bem definidos, por exemplo, como o exame de escarro, que é muito importante para poder ver a cultura microbiológica. Ao lado temos um mapa da fibrose cística, onde mostram que a população maior desses pacientes estão no sudeste e notamos ainda que a maioria dos pacientes indicam que o médico explicou ou esclareceu completamente sobre a doença, o que é um fato muito importante para o combate das deficiências que essa doença pode causar. O tempo médio que a doença é diagnosticada é relativamente curto, sendo que 59% é diagnosticado até 3 meses de idade, o que é um fator muito importante para o combate, como
eu havia falado anteriormente. Bem, agora vamos falar de um assunto muito importante dessa patologia, que é o custo e as complicações do tratamento. O custo médio do tratamento é bastante elevado e, como as manifestações da patologia são muito variáveis, é difícil medir qual o custo médio. Porém, sabemos que o custo varia de 2 a 10 mil reais por mês, sendo que o tratamento inicial é extremamente elevado. Porém, no Brasil, como nós temos o Sistema Único de Saúde, isso favorece muito a assistência ao paciente. Como alguns exemplos dessa assistência, temos o teste do pezinho, que é feito ao nascer, o tratamento e até o fornecimento de suplementos alimentares, enzimas digestivas como lipase e protease, entre outros. Porém, em nossas pesquisas, nós descobrimos que apenas os estados de Minas, Pará, Santa Catarina e Rio de Janeiro realizam o teste do pezinho. Isso é muito prejudicial, pois se não diagnosticado quando nascido, o paciente pode ter muitas complicações futuras e o tratamento encarece bastante. Ao lado temos um mapa que mostra populações mais atingidas com essa patologia. E nós podemos perceber que os países ricos têm a maior concentração, com destaque para as populações brancas que predominam esse tipo de doença. Além de mais, podemos ver no gráfico abaixo que a maior parte do tratamento é pago pelo Sistema Único de Saúde, conforme eu havia falado anteriormente. O importante quesito é o tratamento nutricional da doença, cuja meta é manter o peso ideal para a altura, aumentar e equilibrar a ingestão energética, reduzir a má absorção e má digestão e controlar a ingestão de vitaminas e minerais. Todo paciente com fibrose cística deve ser avaliado regularmente a fim de monitorizar o estado nutricional e assegurar uma adequada ingestão calórica. A recomendação inclui uma dieta rica em gordura, com 35 a 40% das calorias a partir dessa fonte. O paciente com fibrose pode necessitar de 120 a 150% das necessidades diárias estimadas. Uma estimativa aproximada das necessidades energéticas pode ser feita através de um cálculo, que é o gasto energético total igual a taxa metabólica basal multiplicado por 1,1, que é o fator da má absorção, e multiplicado por de 1,5 a 1,7, somado a 200 a 400 quilocalorias por dia, o que demonstra uma grande quantidade energética a ser utilizados pelos pacientes. Agora, falando um pouco mais sobre as deficiências nutricionais, as mais comuns são baixa de vitamina D, vitamina A, perda excessiva de sódio, necessidade de ingerir grandes quantidades energéticas de comida, deficiência enzimática, risco aumentado para diabetes, osteoporose, anemias, pólipos nasais, entre outras comorbidades e deficiências. Abaixo temos uma tabela que indica as dosagens iniciais recomendadas para a terapia de reposição de enzimas pancreáticas. E percebemos nas duas tabelas, tanto na 4 quanto na 6, que há um elevado número de quantidades de suplementação de vitaminas, que no caso são as lipossolúveis que a gente colocou, e uma grande quantidade também de lanches e uma grande quantidade energética que deve ser consumida pela pessoa. No slide 4, temos os medicamentos mais utilizados para o tratamento. Os antibióticos podem ser utilizados em 4 situações clínicas específicas. Patologia: no tratamento das exacerbações infecciosas, erradicação ou tratamento em longo prazo para Staphylococcus aureus, erradicação precoce da infecção por Pyogenes aeruginosa e no tratamento supressivo da infecção crônica pela mesma bactéria. A hiperreatividade brônquica é muito frequente na fibrose cística, ocorrendo em cerca da metade dos pacientes. Assim, os broncodilatadores inalatórios têm sido utilizados como parte do tratamento padrão. Os agentes mais frequentemente empregados são os agonistas beta-2, adrenérgicos de curta ação. Os corticoides são implicados para retardar a progressão da doença pulmonar, mas os benefícios são contrabalançados pela ocorrência de importantes efeitos adversos, especialmente desenvolvimento de catarata e prejuízo no crescimento. Assim, os corticoides sistêmicos
sido utilizados como último recurso terapêutico em pacientes com exacerbações graves. Já na correlação diabetes mellitus mais fibrose cística, atualmente a insulina é a única terapia medicamentosa recomendada. Agora vamos para a parte final do nosso trabalho, que é o caso clínico e a sua apresentação. Peço a você, professora Paula, que dê uma pausa no vídeo para que você consiga ler, pois se eu ler aqui, vai ficar muito extenso o vídeo e vai passar do limite. Então eu vou dar 5 segundos para que você pause e leia por gentileza. Muito obrigado. Agora, nos exames laboratoriais e de imagem, encontramos que os leucócitos estavam bem aumentados, a TGO estava alterada, a glicemia também, assim como a 370. E na dosagem sérica, a amilase estava diminuída e a lipase também, confirmando o diagnóstico de pancreatite aguda do paciente. Sobre a radiografia, podemos encontrar uma bronquiectasia de ambos os lados e o teste do suor revelou imagem acima do limite, o que direciona o diagnóstico para a fibrose cística. Nessa parte do caso clínico, nós colocamos também que após a análise de tais resultados, foi realizado um sequenciamento completo do gene. Porém, como havia falado antes, lemos em vários artigos que esse sequenciamento completo do gene CFTR não é facilmente encontrado. Assim, nós deixamos como padrão ouro para o diagnóstico, porém, geralmente não é encontrado em todos os hospitais e principalmente no Sistema Único. Agora, para poder revisar o que discutimos, nós fizemos algumas perguntas que temos noção que você já sabe, mas deixamos aqui só para poder recapitular e fechar o nosso trabalho. Como a primeira pergunta, decidimos colocar quais as principais complicações da fibrose cística, quais as condutas de tratamentos possíveis e como se dá o diagnóstico precoce efetivo da fibrose cística. E colocamos algumas imagens representativas, indicando o gene CFTR, o pâncreas, que é bem acometido, o pulmão, que é o órgão mais acometido, e do outro lado colocamos também um pouco da inflamação que há no pulmão, com sangue no muco e muco espesso, indicando uma infecção bacteriana, impedindo assim que o paciente respire e faça exercícios de forma adequada. E as respostas para as questões são: em primeiro lugar, como eu destaquei anteriormente, a fibrose cística é caracterizada por uma doença pulmonar progressiva e uma disfunção pancreática exócrina, que acomete o indivíduo, impedindo que ele enzimas de forma adequada. Já os outros agravos estão relacionados a secreções mucosas atipicamente viscosas, que podem bloquear as vias respiratórias e os dutos pancreáticos. São responsáveis por duas manifestações importantes: as infecções pulmonares recorrentes e crônicas, além da insuficiência pancreática. Já a resposta da segunda questão, temos que o regime terapêutico padrão para a doença inclui antibiótico terapia, higiene das vias aéreas e exercício regular, além dos demais que citamos anteriormente. Já na terceira pergunta, temos que o teste do pezinho ampliado é a primeira triagem da fibrose cística, que é a dosagem da tripsina imune reativa em recém-nascidos. Porém, como comentamos anteriormente, esse teste é muito pouco utilizado no Sistema Único de Saúde, sendo que alguns estados apenas realizam esse teste. Assim, o mais comumente utilizado é o teste do suor, que é o padrão ouro, para diagnosticar a doença. Então foi isso, professora. Esperamos que você tenha gostado do nosso trabalho e aqui estão as nossas referências.
Muito obrigado e até a próxima!